O que explica os ataques proferidos pelo atual presidente a jornalistas mulheres com teor misógino? Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Maria Carolina Trevisan, que é jornalista de Direitos Humanos e Política. Boa noite, Maria Carolina Trevisan. Prazer falar contigo. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Cosmo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Pessoal, vamos colocar nessa pauta de discussão para a gente depois analisar. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para a gente acompanhar junto e depois a gente começa o nosso bate-papo. Pode ser? Maravilha. Vamos lá, vamos acompanhar. Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Por que a minha particular está em pauta, então, por você? Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República. Não. Ontem à noite, o presidente da República, em vez de responder sobre a compra de tantos imóveis em dinheiro vivo, sobre as rachadinhas ou sobre a sua aliança com o Centrão, decidiu publicar nas suas redes sociais uma matéria sobre mim fazendo piada. O seu propósito é um só, e nós conhecemos bem qual é. O que ele quer é coordenar a sua militância num ataque violento contra mim. A convocação, como sempre, covarde, atinge, no meu caso, uma mulher grávida de 6 meses de uma menina. E isso me faz lembrar dos reiterados ataques do Bolsonaro às mulheres. Eu recebi centenas de ameaças nas últimas horas. E ele sabia que isso aconteceria. Esse era o objetivo dele. Pois é, Maria Carolina Trevisan, vimos 2 depoimentos aqui, né? E sempre atacando no foco das mulheres. Toda vez que uma mulher, uma jornalista, o questiona, é totalmente diferente da resposta quando é questionado por um homem, um jornalista homem. Eu queria te ouvir sobre essa questão, esses ataques constantemente às mulheres e às mulheres jornalistas. Tem alguma explicação? Eu queria te ouvir sobre isso. É uma expressão do machismo do presidente Bolsonaro, né? E é muito interessante, assim, eu estou acompanhando bem de perto como foram esses 4 anos de governo, e toda vez que ele se sente acuado, ele faz um ataque, né, Ana? Então, assim, é a maneira dele reagir, é uma maneira misógina, é uma maneira covarde, porque ele sabe que ele vai intimidar, porque é isso que a Amanda falou, né, no começo. Com isso ele consegue mobilizar essa base de pessoas muito radicais, do bolsonarismo radical mesmo, que acha que tudo bem, ele legitima a violência contra jornalistas mulheres e contra mulheres de maneira geral ao se comportar desse jeito, né? Então é um jeito que ele encontra de mobilizar essa militância e ao mesmo tempo fazer com que eles se sintam pertencendo a esse mesmo grupo e também de causar medo, né? Quando você causa medo, você tenta calar, né? Intimidar. Agora, a gente é jornalista, a gente é profissional, a gente está preparado para isso. A gente tem medo, né? Mas a gente está preparado para isso. Então a resposta que a Gabriela Prioli dá nesse momento, eu acho bem interessante, a Amanda também, assim como a Vera Magalhães, assim como a Patrícia Campos Mello, todas as jornalistas que foram já ameaçadas ou intimidadas pela maneira como o presidente Bolsonaro fala, deram uma resposta de não dar o passo atrás, de não calar. Juliana Dalpiva, que fez agora recentemente as reportagens sobre os imóveis que ele pagou, né, que essa foi a pergunta da Amanda Klein, que ele pagou com dinheiro vivo, né? Então ele tenta dessa maneira calar as pessoas, a imprensa, né? Porque isso é como um comportamento autoritário de extrema direita e assim também foi assim nos Estados Unidos, enfim. É um jeito de tentar silenciar a voz da mulher, se impondo como homem, né? Numa sociedade que é machista também. Maria, você colocou os aspectos que essa atuação legitimam, mas eu queria trazer também o que deslegitima, né? Você trouxe os casos de Vera Magalhães, a gente apresentou o caso da Amanda, da Priori, da Patrícia Campos Mello, de todas essas profissionais da comunicação, comunicadoras profissionais. E no momento em que ele questiona, no momento em que ele retorna essa agressão a essas profissionais, ele leva para o campo pessoal, ele leva para o campo particular da vida dessas mulheres. E aí, a minha questão é exatamente essa. Ele busca disso deslegitimar essas pessoas, essas mulheres como profissionais. É isso também? Como que você avalia?
Sim, além disso, né, é uma maneira de você desconstruir, você tirar a pessoa desse lugar de profissional, né? Não interessa a nossa vida particular. Agora, a vida dele interessa porque ele não só é o presidente da República, como ele também é candidato à reeleição, né? Então, o nosso papel é questionar, mas a gente não tem que responder pergunta. E ele, dessa forma, ele faz com que a gente quebra o raciocínio, sabe? É um jeito de você estar lá fazendo você está super concentrada, de repente vem uma resposta como ele deu para Amanda Klein ali ao vivo, ele tenta então que você desconstrua o que você estava fazendo. Mas assim, como são pessoas preparadas e tal, responderam à altura, né? Eu acho que ele não conseguiu fazer o que ele gostaria. Ao contrário, Ana, eu acho que tem um aspecto bem interessante assim do eleitorado feminino ou das mulheres que votaram em Bolsonaro e agora não vão votar em Bolsonaro, né? Porque esse comportamento machista, essa linguagem violenta, essa postura virulenta que o Bolsonaro tem, afasta as mulheres. Inclusive as que votaram nele e estão arrependidas agora. Então é um aspecto interessante, porque no fim das contas, eleitoralmente não funciona, não é uma boa estratégia que ele fique fazendo isso, sabe? Ele poderia, no caso, por exemplo, da Vera Magalhães, ele poderia ter dado uma resposta ótima sobre vacina, né? Porque afinal o Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo mesmo, não porque ele quisesse isso, mas porque a gente tem uma estrutura já montada, enfim. Ele poderia ter dado uma grande resposta, mas ele quando se sente atacado por uma mulher, e isso faz parte do machismo que ele tem, que já é conhecido, né? Desde que ele falou daquela maneira com a Maria do Rosário, deputada, que ela não merecia ser estuprada. É horrível ter que falar isso de novo, eu me sinto mal. Desculpe, deputada, ter que repetir isso, mas é importante a gente lembrar que ele não é de agora que ele está tendo esse comportamento. Então não é estratégia, faz parte de quem é o Bolsonaro. Agora, isso cria uma legião de pessoas que acham que podem tratar assim jornalistas e tratar assim mulheres. E isso é muito grave para a democracia, né? Isso que me preocupa, Ana. Mas assim, para o eleitorado, para as eleições, eu acho que esse é um tiro no pé. Carolina, é muito provável que neste exato momento da nossa conversa, que este programa está indo ao ar na TVT e na Rádio Brasil Atual, uma mulher esteja sendo vítima de feminicídio, esteja sendo atacada, esteja sendo violentada neste país. É muito provável que isso esteja acontecendo neste exato momento. E ao contrário do que poderia se imaginar e esperar de um mandatário da República, de um estadista, eram palavras que combatessem essa violência. Mas a gente não vê isso em nenhum momento, pelo contrário, né? Mais ataques e estímulos. Isso é uma prova, o que reflete nas avaliações de intenção de voto, dessa alta rejeição ao nome de Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição, no que diz respeito às mulheres do país? Sem dúvida, acho que tem vários fatores, assim. É claro que a gente viu na pandemia também, a pandemia ele revelou um rosto do Bolsonaro que a gente talvez levasse mais tempo para conhecer, né? Que essa falta de empatia, essa falta de cuidado, essa falta de acolhimento com a própria população que ele lidera, né? Se ele tivesse conseguido lidar melhor, talvez ele não tivesse tanta rejeição. Acho que a pandemia foi um momento importante em que a rejeição dele chegou num patamar muito alto e de não retorno. Não consegue mais voltar, né? É muito ruim mesmo o que ele fez. E aí, quem mais sentiu a falta de política pública, a falta dessa empatia com a dor, com o sofrimento da perda, que é a perda, a morte é muito concreta, né? Você não consegue passar um verniz, né? Não é uma fake news. Isso, então, essa falta de acolhimento e de política pública, principalmente, que eu acho que era o que ele deveria ter feito, né? As mulheres sentem mais, porque elas estão ali, né, as mulheres mais pobres estão ali como chefes de família, né? Então, são mães solo, né? Então, quando ele fez isso, essas mulheres perceberam, eu acho que parte das mulheres evangélicas também, porque não se trata só, né, de religião, de Deus, desmobilizaram no sentido de acreditar, confiar num presidente que sequer encontra alternativas para mitigar a dor das pessoas, e isso sem contar com a fome, né, com a evasão escolar dos filhos. Quando chega nos filhos, a gente sabe, né, que a gente é mulher e é mãe, quando chega nos filhos,
poxa, aí mobiliza muito o eleitorado feminino, né? Então, é muito difícil que ele reconquiste o eleitorado feminino com esse tipo de atitude que ele teve, por exemplo, comparando duas primeiras damas, ou fazendo aquela saudação a si próprio na sua suposta virilidade, enfim, né? Colocando ali, outra vez, Ana, como você falou, né? Um aspecto pessoal sobre um momento que era da nação, né? Não era um momento de comício. Enfim, eu acho que todo esse comportamento afasta as mulheres, Cosme. E é o que você falou, né? A gente é um país que tem feminicídio. Uma das coisas mais graves, eu acho que isso é importante a gente conversar aqui, que eu acho que o Bolsonaro falou, foi recentemente sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, se a mulher for ser assaltada, você vai tirar da bolsa o que é Lei Maria da Penha ou vai tirar uma arma? Que loucura é essa? A gente vive aonde? Num bang-bang? A Lei Maria da Penha não serve para isso, né? Ela serve para proteger as mulheres do feminicídio e de relações violentas e abusivas, de violência doméstica, que são violências invisíveis. Ele não... Parece que ele não sabe, com certeza ele sabe que é isso, né? Mas ele quis deslegitimar novamente, né? Algo que protege as mulheres. Então é bastante grave, na minha opinião. E Maria, na verdade você trouxe o exemplo da pandemia, nessa atuação dele no processo da pandemia, lembrando que ele encenou uma pessoa com falta de ar, depois de um tempo também, agora recentemente, no período já de tentativa de reeleição, ele falou que quem está passando fome, quais são as pessoas que estão passando fome, que as pessoas não estão passando fome. Então, essa falta de empatia, essa deslegitimação da realidade, que é isso que ele faz também, né? Ele tira, as suas frases saem da realidade, né? Ele se baseia sempre na mentira, sempre no argumento falso para tudo isso. Isso também tem reverberado para essas mulheres, para as mulheres no geral, que a rejeição dele é bastante grande, mas eu acho que para a população como um todo, né? Você acredita que é isso que demonstra essa tamanha rejeição que ele tem e que as pessoas estão tomando consciência do que ele representa, para além da figura própria dele de Bolsonaro, mas como projeto político? Ana, se a gente for pensar, como é que o Bolsonaro se elegeu, né? 2018 foi uma eleição muito peculiar. Acho que a gente não vai ter isso de novo, esses aspectos todos em 2022. Por quê? Porque ele se elegeu dizendo que ele era o antissistema. A gente sabia que ele estava lá na Câmara há 20 anos, mas ele se dizia antissistema, contra tudo, contra todos que estão aí. Eu vou ser totalmente diferente, a nova política, contra a velha política, enfim. Na hora que ele assume o Palácio do Planalto, ele se torna o sistema. E aí é impossível você governar sem lidar com isso. Então, eu acho que uma parte do eleitorado percebeu isso e não vai mais cair nessa mentira, porque realmente foi... Não adianta você tentar anabolizar as coisas, né? É uma mentira. Você não pode fingir que a fome não está na rua, as pessoas estão vendo, né? Quem não passa fome está vendo na rua, a gente está vendo. É muito duro, a realidade que a gente está vivendo hoje é duríssima, que a gente não vivia há muito tempo, de extrema pobreza. Isso é grave, as pessoas percebem. Então não adianta ele fingir que não, a não ser que, sei lá, você esteja lá no seu apartamento fechado no ar-condicionado e não perceba isso. A outra questão que eu acho que você traz na sua fala é ele fingir, por exemplo, ele usar o Brasil como um meio de eleitoreiro, de conseguir votos, não colou. E isso é muito interessante também. Por quê? Por causa dessa postura que você acabou de falar. Quer dizer, ele não tem a menor condição, pela natureza dele, do tipo de política que ele faz, de ter uma política social que seja eficaz. Ele não tem capacidade de fazer um Bolsa Família, ele não entende o que é o cadastro único, assim. Se ele quiser, ele entende, mas eu digo, ele não é da natureza dele. E isso também as pessoas perceberam, né? Então, porque o cadastro único, o Bolsa Família, é uma construção que vai além, é muito além dos governos e é muito além de repassar dinheiro, né? Se você for lá, você vai entender o Brasil, se for olhando as caixinhas, né, da estrutura que tem no cadastro único, você conhece o Brasil de um jeito. Isso daí poderia ter sido muito bem utilizado por qualquer governo, mas ele preferiu não fazer isso. O próprio ministro da Economia dele diz que são pessoas invisíveis, ele também não enxerga, né? Então, assim, não cola nele uma política social.
Então, acho que aí fica bem claro, né, quem que ele quer agradar. Ele quer agradar só essas pessoas que são mais bolsonaristas mesmo, né? Então, isso não é uma postura de um presidente da República. Por isso que eu acho que a tendência é que ele não consiga a reeleição. E aí vai ser a primeira vez, desde que existe reeleição no Brasil, que um presidente não se reelege, né? Carolina, você tocou num ponto no meu questionamento anterior sobre a questão quando ele fez aquela frase que é muito perversa e muito dolorida para milhões de mulheres que moram nesse Brasil de vários Brasis, porque quando ele fala, você prefere sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola, né? De que mulheres ele está falando? Porque a grande imensa maioria das mulheres do Brasil não estão nos grandes centros, em condomínios fechados, né? As mulheres, a grande maioria das mulheres estão nas periferias que sustentam a família e que encaram diariamente essas violências. E falando de bala, especificamente de pistola, quem é o brasileiro hoje em dia que tem dinheiro para comprar arma? Pelo valor da sua arma, especificamente, né? Então, essas comparações. E quando você traz isso e fala da questão do Bolsa Família, do Cade Único, que é isso que afeta, que diretamente traz para as famílias de todo o Brasil, famílias essas guiadas e coordenadas por mulheres, diga-se de passagem, as pesquisas dizem isso, é isso que reflete exatamente essa falta de política e essa rejeição, não é rejeição que eu posso falar, mas essas frases tão perversas no que diz respeito à violência das mulheres, não entender especificamente qual o significado e o que elas representam dentro dessa sociedade machista, misógina e que sofrem violência diariamente. É isso mesmo? É isso, Cosmo. Acho que também a questão do armamentismo que ele traz, né? Pela primeira vez a gente está vendo assim, tanta arma, né? Nunca se comprou tanta arma, nunca teve tanto civil armado nesse país, né, desde que existe democracia. Isso, você fala muito bem, na verdade, a questão do armamento expõe as pessoas a mais violência, é uma violência letal, então qualquer briga pode ser morte. Agora, quando ele fala a questão tá com a pistola, vai sacar uma pistola, é proibido você andar com pistola. Ele sabe disso. O que a lei permite é que esses CACs tenham em casa. Você não pode sair passeando com uma arma na sua bolsa. Entende? Então, assim, é uma lógica de morte, de pulsão de morte. Por quê? Porque todo o discurso dele, todas as políticas, ele quer eliminar uma parcela das pessoas, né? Que não concordam com ele. Ele fala isso no discurso dele, ele falou isso. Como é que ele falou do Lula e dos opositores a ele? Ele usou uma palavra super violenta agora no 7 de setembro. Quer eliminar, quer acabar. São os inimigos, a gente acaba. Também é uma lógica de guerra, como se isso aqui fosse uma guerra. Isso aqui é uma democracia ainda, né? Então, na lógica de guerra, você mata os seus inimigos, né? Então é como se por negligência, por não observar essas peculiaridades do país, a questão da violência contra a mulher, a questão da violência policial, né? Estimular isso é uma maneira também de colocar o que é o bolsonarismo. Eu estava até vendo o professor falando antes e eu achei interessante. Eu tenho pensado muito sobre isso, né, e escrito sobre essa questão toda do bolsonarismo. O que será que sobra depois? Será que depois o bolsonarismo se mantém ou ele se encolhe do tamanho que ele deveria ser, né? Quer dizer, então, era antes assim? Tinha pessoas de extrema direita no Brasil? Sim. Tem gente racista? O país é racista? Sim. Tem gente machista? Tem. Muita gente machista. Mas aí, por meio de você ser o presidente da República, é que é perigoso. Então, eu acho que se o Bolsonaro perde essa eleição, o bolsonarismo ele tende a encolher. E aí essas questões a gente talvez consiga trabalhar de maneira melhor, né? Os direitos humanos, né? Não condenar os direitos humanos como se fossem, né, o negacionismo dos direitos humanos, como não fosse super importante, né? Então são esses aspectos. Você tem uma população pobre que mora na favela, que está sujeita à violência diária, né? Cujo filho, de novo falando, o filho daquela mulher negra é um alvo para essas pessoas que são muito violentas e estão armadas agora, né? Principalmente jovens negros. Somos todos nós, mas principalmente os jovens negros, porque somos um país racista e classista e machista, né? Então,
isso coloca um patamar de perigo, que agora eu acho que a gente está no momento máximo do perigo, e acho que a gente tem que sim que se cuidar, né? Não dá para você, infelizmente, não dá para dizer as coisas como se fosse tranquilo. Tem resposta e as ameaças são verdadeiras, as ameaças de morte, né? Recentemente o Julian Fuchs, o escritor, tem uma escrita super delicada para falar desse país, super acolhedora para falar de morte, para falar do que a gente está vivendo nesses anos. Pô, ele tem 2 filhos e uma esposa. Todo mundo foi ameaçado, né? Então essa lógica, assim, tomara que a gente consiga se livrar em breve, assim, porque o país é muito mais do que os 30% que acham ótimo, bom no Bolsonaro. Carolina, a frase que você se referia a dita agora no 7 de setembro foi pelo Bolsonaro: esse tipo de gente tem que ser extirpada da vida política. Extirpada. Isso vem da voz de um estadista, do chefe da nação, né? Exatamente. Permite os outros querer extirpar quem não concorda, né? É uma loucura, gente. Dá validade a esse sentimento, né? De ódio. E isso, Perigoso. então, conversamos com Maria Carolina Trevisan, que é jornalista de Direitos Humanos e Política, aproveitando, prestando nossa solidariedade a todas as nossas colegas mulheres jornalistas que foram hostilizadas e deslegitimadas por ele nesse processo todo. A gente vai seguir firme aqui. Muito obrigada, gente, pela oportunidade.